Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 2. A exposição hoje será do verso 1 até o verso 13. Atos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 13. Assim nos diz, irmãos, a palavra do nosso Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao nosso Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, quero te pedir, Senhor, neste momento, que o Senhor me use poderosamente, no poder do teu Santo Espírito, na pregação da tua palavra. Que o teu texto, a tua palavra possa ser explicada, que possamos entender a tua verdade de modo simples e possamos ser instruídos por ti, Senhor. Usa-me, ó Deus, para a glória do teu nome. Há muitas fraquezas e debilidades em mim, Senhor. Preciso do auxílio do Senhor. E também, ó Deus, que o teu povo possa estar com os ouvidos atentos para entender também a tua palavra. Faze isto, Senhor, é o que te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, há muitos eventos importantes demais na Escritura Sagrada, muitos. Nós podemos falar da concepção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos falar do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos falar do batismo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos falar da morte do nosso Senhor e Salvador. Nós podemos falar da sua ressurreição dentre os mortos. Nós podemos falar da sua ascensão. São eventos importantes, marcados no registro bíblico e que são celebrados, muitos desses eventos pela Igreja de Cristo espalhadas por aí. Eventos reais, eventos importantes, eventos marcantes no meio do povo do Senhor naqueles dias e também para muitos cristãos nos nossos dias. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, no texto que nós acabamos de ler também, nós nos deparamos com um evento de igual importância. Um evento muito importante no meio da Igreja do Senhor e para a Igreja de Cristo naqueles dias e para nós também nos nossos dias. Para a Igreja de Cristo na nova dispensação e para nós que estamos também na nova dispensação. E todos nós que fazemos parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Este evento chamado de Pentecostes. Muito falado,
muito tratado, supostamente experimentado por muitos em nossos dias, em muitas igrejas por aí. E esse texto que nós acabamos de ler é um texto que, como outras porções da Escritura, geram uma certa controvérsia no meio das igrejas. Nas igrejas chamadas tradicionais ou reformadas, calvinistas, e as igrejas chamadas pentecostais ou neopentecostais e outras denominações que abraçam também algum tipo de linha dessa natureza. É um texto em que há muitas discussões em torno deste evento muito importante, sobretudo por causa de uma manifestação que há aqui acontecendo nesse texto de Atos, capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 13. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós nos deparamos primeiramente com Lucas nos dizendo que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, isso poderia nos conduzir a fazer uma pergunta, né? Mas o que seria então Pentecostes? E vejam, irmãos, Pentecostes era uma festa que estava lá no calendário do povo de Deus, né, dos judeus. E era uma festa que acontecia e celebrava, era celebrada anualmente e era chamada não somente de Pentecostes, mas também era chamada muitas vezes de festa das primícias, festas das semanas ou festas das colheitas. Foram nomes que foram dados a essa mesma festa chamada Pentecostes, naqueles dias. E é interessante porque foi uma festa ordenada pelo próprio Senhor. O Senhor Deus, no passado, ordenou tal festa que ela deveria ser celebrada no meio do povo do Senhor. E se você ler Levítico, capítulo 23 inteiro, você vai ver as festas ali. Mas podemos ler brevemente o que nos é dito em Levítico, capítulo 23, do verso 15 até o verso de número 25. Levítico, capítulo 23, do verso 15 até o verso 25, nos diz assim: Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos. De 2 dízimas de 1 éfa de farinha serão, levedados se cozerão. São primícias ao Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros, sem defeito, de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano, por oferta pacífica. Então o sacerdote os moverá, com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, é estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega, para o pobre, para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos e trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas tereis oferta queimada ao Senhor. 50 dias. 50 dias depois da Páscoa. E 7 semanas, que vai concluir, somando 7 semanas, o número de 49 dias, que eram celebrada, então, o dia de Pentecostes, né? E após esses 49 dias serem cumpridos, vinha o 50º dia, que é Pentecostes. E é interessante, porque o 50º dia, e Pentateuco seria a tradução em grego de, ou melhor, Pentecostes seria a tradução em grego de 50º, por essa razão o nome Pentecostes.
havia uma celebração, havia então essa reunião solene. E é interessante porque o 49º dia caía no sábado. E o dia imediato ao sábado, ou seja, o dia seguinte, era o domingo. Primeiro dia da semana, no calendário deles, naqueles dias, era o 8º dia. E é interessante que, então, no primeiro dia da semana, o domingo, estavam eles lá reunidos naquela ocasião. Por essa razão, até mesmo o texto vai nos dizer, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, logo no domingo, estavam eles lá, todos ali naquela ocasião, juntos, numa ocasião realmente muito, mas muito importante. E é interessante, irmãos, porque Pentecostes realmente envolve o número 50. E isso está também ligado a um evento importante do Antigo Testamento. O que é dito é que o povo do Senhor, saindo do Egito, peregrinou, caminhando durante 50 dias. E foram os 50 dias que eles precisaram para chegar até o Monte Sinai, onde eles receberam a lei de Deus que foi entregue a eles. E essa festa, inclusive, Pentecostes, posteriormente, ela vai estar associada também à entrega da lei no Monte Sinai. A festa, ela está associada à libertação do povo, sobretudo à oficialização da lei entregue ao povo. E é interessante que, de modo extraordinário e excepcional, singular, isso acontece por meio do Espírito Santo, que vai registrar a lei do próprio Deus no coração dos homens de um modo grandioso no dia de Pentecostes. No dia do Senhor, o domingo, como estou ressaltando. E é interessante, né? Ali no Antigo Testamento você já começa a perceber sugestões de uma mudança do dia. Era um dia de reunião solene, dia de culto e serviço a Deus, no primeiro dia da semana, domingo. Era neste dia que eles estavam reunidos. Foi num dia como este que nós estamos reunidos, mais pela manhã, que isso aconteceu. E esse evento marcante na história do povo de Deus, então, foi feito. De uma ação soberana de Deus, de alto para baixo. Veja, quando nós olhamos então para Pentecostes, ele vai marcar para nós uma transição. E marca de fato uma transição entre as duas alianças, a antiga aliança e a nova aliança. Por essa razão, nós olhamos para este evento e identificamos neste evento algo singular realmente. Trata-se de algo que não foi feito para então se repetir no meio da Igreja de Cristo o tempo inteiro. Trata-se de um evento único que aconteceu naqueles dias e que em nenhuma ocasião é dito que se deve reproduzir também nos nossos dias aquilo que aconteceu ali. Marcava então essa transição da antiga dispensação para a nova dispensação, ou da antiga aliança para a nova aliança, e marcava então o agregamento de pessoas que não são do povo de Deus ao povo de Deus, como aqueles que também haveriam de receber as promessas da salvação em Cristo, que vão ser proclamadas ali também. Então, não podemos olhar para aquele evento e imaginar que trata-se de algo que deve ser reproduzido também nos nossos dias. Mas ali estavam eles, nos dias dos apóstolos, ainda celebrando aquilo que era uma prática da antiga dispensação. E o texto nos diz, veja, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E provavelmente, irmãos, eles estavam reunidos, como alguns vão sugerir, provavelmente no cenáculo ainda. Nós falamos na última exposição. Eles estavam orando no cenáculo, havia 120 pessoas, eles estavam unânimes orando ao Senhor, perseveravam unânimes em oração, e o que acontece é que naquela ocasião, naquele lugar, com todos eles reunidos, provavelmente, irmãos, orando, talvez até mesmo cultuando a Deus, servindo-o ali, então chega este evento impressionante, que é narrado a partir do verso 2, de repente veio do céu um som, e então tudo isso acontece. Veja, irmãos, eles não sabiam quando isso haveria de acontecer.
Eles estavam ali, certamente, como falamos na última exposição, rogando ao Senhor para que a promessa do Senhor viesse a se cumprir neles. Que promessa foi esta? A promessa dita em Atos, capítulo 1, verso 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que a esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Verso 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Mas eles não sabiam quando seria. Então estão eles lá, obedientes, em Jerusalém, rogando a Deus, o Pai, suplicando ao Senhor para que aquela promessa então se cumprisse e eles pudessem ser capacitados para o serviço para o qual eles foram chamados. E então, quando nós olhamos para isto, nós já podemos pensar em algo interessante, mas pensando aqui particularmente em algo que acontece no meio de nossos irmãos pentecostais, porque o que é que vem logo em seguida? Logo em seguida vai vir um vento, um som como de um vento. Vai então um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam assentados, verso 2. E então, verso 3 vai nos dizer: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, muitos olhando para esse registro vão imaginar o seguinte: nós podemos, de alguma forma, através de uma oração intensa, experimentar as mesmas coisas que experimentaram estes homens naqueles dias. Inclusive, a manifestação de outras línguas, ou que geralmente vai ser chamado no meio pentecostal de línguas estranhas, línguas de fogo, ou línguas de anjos, como alguns falam, ou coisas desta natureza. Imaginam que a razão de eles serem batizados, muitas vezes, aqui neste texto, ou que o Espírito vindo com poder como uma segunda bênção, estava condicionado à oração. Então eu vou orar, e isso vai acontecer comigo. Você já viu isso? Acontece em frequência em muitas igrejas, realmente. E ficam lá orando. Aí pede para o camarada começar a falar um monte de coisas que não fazem o menor sentido, sem conexão alguma. E ele fica repetindo a palavra, até o momento que ele entra num êxtase, não sei o que é, ele começa a falar supostamente em outras línguas. Eles estão recebendo o Espírito Santo aí. Eles oraram. Esse seria o meio. Mas não é dessa forma. A descida do Espírito Santo não estava condicionada à oração. Eles estavam orando porque eles eram crentes e rogavam por isso. Mas a descida do Espírito Santo sobre eles estava condicionada à promessa. O Senhor prometeu dizendo que o Espírito Santo cairia sobre eles não poucos dias depois daquele evento. Então, a condição é a promessa de um Deus que promete que algo haverá de acontecer. E é interessante, nós veremos esta promessa do Senhor se cumprindo aqui. O texto, então, continua nos dizendo o seguinte, verso 2, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. E veja, irmãos, não era um vento de fato impetuoso. Era um som como de um vento impetuoso. Ouviram um barulhão diferente, entrando, preenchendo aquele lugar em que eles estavam ali. E é interessante que o texto vai nos dizer, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados ali, e onde eles recebem então o cumprimento da promessa. Este evento e esta ação de um vento impetuoso, e é interessante porque vento e espírito na Escritura tem a mesma origem numa palavra. E o vento, ele representa a presença poderosa do Espírito Santo naquele momento. Então, é um evento que marca o Espírito Santo, então, se manifestando de uma forma que nunca em outra ocasião se manifestou no meio do povo de Deus. É isso que marca isso, esse vento impetuoso. É o Espírito de Deus, então, se fazendo presente, se manifestando ali. Enche toda a casa.
passará, como veremos, a habitar no coração dos homens. A presença de Deus nos homens. Diferente da presença dele no Antigo Testamento, no tabernáculo. Agora no coração dos homens. Daqueles que pertencem a ele. Mas o texto ainda vai falar mais, irmãos. O texto vai nos dizer o seguinte. Verso 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E então aqui se imagina que, e nós não podemos confundir essas línguas como de fogo com as línguas que serão tratadas no verso seguinte. E nós não sabemos bem o que aconteceu ali. O texto nos diz que eram línguas como de fogo. Não sabemos se eram línguas em uma forma de chamas, que de alguma medida parece com línguas, a língua que nós possuímos, né? Mas a ideia é línguas como de fogo, e isso foi real. É como se isso tivesse sido contemplado realmente. E a ideia é que estas línguas, como de fogo, elas desceram sobre cada um daqueles que ali estavam assentados, dos discípulos do Senhor. E fogo, na Escritura, em muitas ocasiões, como até o próprio João Batista vai falar em outra ocasião, que Cristo será aquele que vai batizar com o Espírito. E há também em contextos na Escritura onde vai se falar em fogo, e fogo, em muitas ocasiões, realmente está relacionado à ideia de juízo, mas também de purificação. E provavelmente, irmãos, a ideia de fogo aqui esteja associada à ideia de um juízo que não virá mais sobre aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus naquela ocasião. O fogo do juízo que não virá mais sobre aqueles que foram salvos pelo Senhor. Estes não experimentarão tal coisa. Mas não somente isto, mas que também eles estarão trazendo a ideia de purificação para eles, manifestando também ali, como a ideia do vento impetuoso, a presença do próprio Deus. A presença do próprio Espírito Santo de Deus se manifestando entre estes homens. Um evento singular e marcante, irrepetível, no meio do povo do Senhor. Então, a Escritura nos diz que cada uma delas pousou sobre cada um deles. E o que acontece nesta ocasião? Todos, o verso 4 nos diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então notem que o que acontece na manifestação do Espírito Santo ali, entregue e sendo revelado em toda a sua plenitude ao povo, eles ficam cheios. Cheios mesmo do Espírito. E realmente, irmãos, uma das manifestações do Espírito Santo de Deus, uma das manifestações de um crente verdadeiro, é ser cheio do Espírito Santo. Isso permanece hoje. Nós podemos, cada dia mais, ser cheios do Espírito Santo. Mas pensando nesses homens em particular, esses discípulos do Senhor, eles tinham anteriormente, certamente, sido chamados pelo Senhor eficazmente e irresistivelmente pelo Senhor Jesus Cristo. Já eram pessoas salvas. E nós podemos dizer, irmãos, com certeza, que realmente eles já haviam experimentado uma genuína conversão. E o perdão também dos seus pecados na sua própria vida. Eles tinham fé, eles eram pastoreados, eles eram ensinados pelo próprio Senhor, certamente. A obra da salvação, com certeza, já havia se consolidado na vida deles. Contudo, eles ainda, naquela ocasião, lembrem-se, trata-se de uma ocasião de transição da antiga à nova dispensação. Eles experimentaram como que as duas dispensações.
Eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo nos moldes da nova aliança. Eles ainda não haviam recebido a plenitude do Espírito Santo, que só viria sobre os homens quando Cristo fosse glorificado, sendo assunto aos céus. Diferente o que eles experimentam ali. E essa então, irmãos, é uma obra do Espírito Santo a partir da inauguração da era neotestamentária ali no meio do povo. Diferente do que acontecia no Antigo Testamento. E realmente, a vinda do Espírito Santo, ela estava ligada, ela estava relacionada à redenção de Cristo, à obra completa dele. Nós não podemos separar o Pentecostes da morte, ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, também da sua glorificação. Não podemos. E a Escritura vai nos falar acerca disto. Você pode olhar em alguns textos comigo. Você pode olhar o que diz João capítulo 14. Você pode ler esse texto, você pode ler João capítulo 16. Está tratando sobre isso. A Escritura realmente vai nos falar acerca desta realidade. E João capítulo 17, do verso 1 ao verso 5, que nós leremos, diz assim. João capítulo 17, do verso 1 até o verso 5. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Antes que houvesse o mundo. Era necessário que tudo isso se cumprisse. Então o Senhor vai prometer aos seus discípulos que com ele for assunto aos céus, um outro Consolador haveria de vir. Outro Consolador da mesma substância que ele. Deus tal qual o Pai. Deus tal qual o Filho. E que esse Espírito seria o próprio Espírito de Cristo. No meio do seu povo. Continuando então a sua obra. Então nós podemos realmente entender que o batismo que acontece com esses 120 ali naqueles dias, nós não podemos pensar que trata-se de uma ocasião de regeneração. Eles já foram regenerados. Mas podemos entender, como diz o autor, como revestimento de poder para testemunharem do Messias ressurreto e como a inauguração da nova forma de habitação do Espírito Santo. Nova forma de habitação do Espírito Santo de Deus na vida dos homens. Como nos diz João 14, verso 17. Nos diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O próprio Deus em nós, o próprio Cristo em nós, através do seu próprio Espírito Santo. Essa é a realidade muito distinta da realidade da antiga dispensação. E isto é inaugurado ali. E é interessante porque o texto de Atos vai nos falar que o que acontece nesta ocasião? Eles estão cheios do Espírito. E veja, irmãos, quando eles estão cheios do Espírito, nós veremos manifestações impressionantes aqui. Mas o que seria, então, uma pessoa cheia do Espírito? Porque, veja, se você foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo, você realmente, e você certamente, foi batizada com o Espírito Santo. Não confunda essa ideia de batizar com o Espírito Santo com o que é dito pelos nossos irmãos pentecostais. Porque, em geral, se entende
que o batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. O batismo com o Espírito Santo é a salvação operada pelo Senhor, Espírito Santo que nos vivifica no ato da nossa salvação. Quando somos vivificados, regenerados, transformados, salvos por Ele, regenerados. Podemos então dizer que todos nós fomos batizados com o Espírito Santo. E esse Espírito habita em nós. E devemos então revelar virtudes deste Espírito. Não mais o tipo de conduta estranha que nós possuíamos antes, quando nós conhecíamos o Senhor. E nós lemos aqui hoje, em Gálatas capítulo 5. Quando nós olhamos para Gálatas capítulo 5, o texto vai nos falar acerca de alguém que está cheio do Espírito Santo. Aqueles que não estão cheios do Espírito Santo, aqueles que não conhecem o Senhor, são aqueles que praticam todas as obras da carne que são contrárias a uma vida vivida no poder do Espírito. Mas aqueles que estão cheios do Espírito, o que é que eles revelam? Qual o fruto do Espírito, irmão, que deveria estar na minha e na sua vida como uma manifestação de alguém que está cheio do Espírito? Deveríamos, irmãos, ser pessoas em quem é encontrado amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Todos os frutos da carne foram crucificados. Longe de nós estão, mas estamos aqui com estas virtudes do fruto do Espírito. Você é uma pessoa cheia do Espírito? Veja, ser cada dia mais cheio do Espírito é diferente de ser batizado com o Espírito. Somos batizados com o Espírito num único ato, de uma só vez, é irrepetível. Mas nós somos chamados a continuamente nos enchermos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa é a ideia. E aqueles que são cheios manifestam isso, irmãos. E veja, há várias virtudes. E todas elas devem ser encontradas em nós. Todas elas. Você não pode jamais dizer, eu sou um crente cheio do Espírito Santo, mas eu não sou bondoso. Eu sou um crente cheio do Espírito Santo, mas eu não possuo alegria. Eu possuo paz, mas longanimidade não. Eu sou fiel, mas esse negócio de ser manso não é comigo não. Eu sou uma pessoa que possui amor muito, meu coração é imenso de amor. Mas no negócio de domínio próprio, não sei me dominar. Irmãos, é o tipo de coisa que nós não podemos falar. Todas essas virtudes têm de ser encontradas naqueles que foram batizados com o Espírito Santo, na sua conversão. Mesmo que se revele de modo apagado um ou outro, um mais evidente que o outro, mas todos estão agindo e devem agir conjuntamente na minha e na sua vida. Nós precisamos então clamar ao Senhor que nos encha cada vez mais do seu Santo Espírito e nos conceda a graça de realmente refletirmos todas essas virtudes na nossa vida, para o bem dos irmãos em Cristo, daqueles que estão ao nosso redor e para a glória do nosso próprio Senhor. A habitação do Espírito Santo nos conduz a isto, irmãos. E veja, não são coisas extraordinárias, não. São coisas comuns e ordinárias. O Espírito Santo ele não vem para nos tornar pessoas que são alienígenas. O Espírito Santo vem sobre a pessoa e a pessoa imagina que o cara vai ficar um alienígena, é um ser de outro planeta. A operação do Espírito Santo em nossa vida nos torna homens normais, segundo a verdade. Mulheres normais, segundo a piedade, como revelada na Escritura. Nos restaura a verdadeira humanidade, nos desgarrando de todo tipo de conduta que é estranho. Mas não ficamos como alienígenas, não.
como algumas pessoas podem imaginar por aí, que seria uma evidência, uma manifestação de Espírito, ou de uma pessoa cheia do Espírito. Isso é contrário ao que nos ensina, então, a palavra do próprio Senhor. Mas o que acontece ali, irmãos, eles estando cheios do Espírito Santo, o texto nos diz que eles começam a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E aqui, irmãos, vai entrar um tema mais controverso no meio das igrejas, sobre essa questão de falar em línguas. E quando nós pensamos acerca das línguas de modo geral, considerando o que é dito aqui em Atos, considerando o que é dito por Paulo em Coríntios, nós vamos entender algumas questões que são importantes a respeito das línguas, ou dos dons de línguas. Uma primeira coisa importante acerca do dom de língua é que as línguas no Novo Testamento eram semelhantemente às profecias, atos revelacionais de Deus. Deus revelava a sua vontade tanto através de profecias como através do dom de línguas, que era um dom revelacional do próprio Senhor. Isso é importante. A não ser que consideremos que a Escritura não é suficiente e que há necessidade de novas revelações, nós iremos abraçar isso aqui. A não ser que você creia que ainda há novas revelações e que a Escritura não está completa. Você vai sustentar que profecias existem hoje, quando não existem mais, como naqueles dias, e o dom de línguas também. Estavam juntos, próximos neste processo. Uma segunda questão, ainda relacionada à primeira, na verdade, não eram faladas sem propósito, como se as línguas elas tivessem a finalidade simplesmente de ser uma manifestação de uma ação sobrenatural do Espírito. Era uma revelação da vontade de Deus. Não é ficar falando qualquer coisa de qualquer jeito, sem o menor sentido. Nunca foi este o propósito das línguas na Escritura. Outra coisa, em segundo lugar, as línguas não eram o balbuciar de palavras somente, lançadas ao vento, sem nenhuma estrutura gramatical, sem nenhuma organização real, sem nenhum correspondente em qualquer língua encontrada no mundo. Como tenho dito, em outras igrejas falam. Você fica assim, meu irmão, será que isso é mandarim? É aramaico? É hebraico? É língua de quê? Se você for perguntar, vai dizer, é a língua do anjo, é a língua estranha, é a língua não sei o que lá. É um monte de coisa, mas não tem um correspondente na Escritura. Nós veremos aqui no próprio livro de Atos que não eram línguas, eram línguas normais. Uma outra coisa ainda importante, não deveriam as línguas na Igreja de Cristo serem usadas de qualquer jeito, inadvertidamente, como se não existissem regras para o uso adequado. As línguas deveriam ser usadas publicamente, nós vemos isso sendo tratado por Paulo em Coríntios. Se algum dia Deus permitir, nós vamos passar por esses livros lá também mais à frente. E quarto, as línguas revelaram a mudança que houve na direção da história da redenção. Na direção da história da redenção dos homens para a salvação do povo. Nós vemos isso, inclusive, acontecendo ali no livro de Atos. Neste texto aqui, que nós acabamos e estamos considerando, quando esse dom de línguas ele tem um propósito muito bem definido. Tem um propósito muito bem definido pelo próprio Senhor, que vai envolver, então, a salvação de pessoas que não são necessariamente do próprio povo de Deus. Então, era um método redentivo de Deus, naqueles dias, nas línguas, de um modo muito singular, de um modo muito particular para aquela ocasião. Então, quando nós olhamos para a Escritura e realmente, considerando especialmente o segundo ponto que falei aqui, que seria, não são línguas sem sentido, mas são línguas normais, a própria Escritura vai nos dizer isto. Se você olhar comigo e continuar lendo o texto de Atos, capítulo 2, a partir do verso 5º, o texto vai nos dizer o seguinte. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus,
homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Então veja que estavam muitas pessoas estavam indo para lá. Judeus, homens piedosos, homens envolvidos com a religião judaica daqueles dias. E eles vinham de vários povos. Eram judeus que foram dispersos. E então, muitos deles até mesmo não falavam a mesma língua ali. Aprenderam línguas outras na dispersão. Mas como judeus piedosos, professando a fé no único Deus vivo e verdadeiro, eles se reuniam ali para a celebração da festa em Jerusalém, no chamado Pentecoste. Então eram de todas as nações debaixo do céu. Todas elas estavam ali representadas, nações. Verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua materna. Ou melhor, na sua própria língua. Então veja, ele vai falar aqui que eles ouviram aquela voz, estavam eles lá falando na casa, os discípulos, eles ouviram aquilo, e então eles correram até lá, e ao chegando naquele lugar, eles ficam perplexos, porque eles escutam falar na própria língua deles. Verso 7, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus, todos esses que aí estão falando. E eles repetem então, e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Então você já começa a identificar aqui que não eram línguas estranhas. Eram línguas de povos daqueles dias. Haviam mais de 15 povos reunidos ali, representando um monte de nações. O texto vai nos dizer, a partir do verso 9, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Então, mais uma vez, é acentuado como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Como isto? É interessante que eles vão falar que eles são galileus, aqueles que estão lá. E os galileus eram considerados como aquelas pessoas iletradas, com pouca formação. Isso é o que traz muita admiração para eles. Como esse povo iletrado está falando a nossa própria língua? Como eles podem fazer algo dessa natureza? Vejam, irmãos, era um evento extraordinário que estava acontecendo ali. Eles não foram ensinados. Não é como alguém que está aqui fala português e inglês porque aprendeu o português. Ou sabia o português e aprendeu o inglês. Eles não fizeram um curso na cultura inglesa. Eles não fizeram um curso em nenhum outro lugar. Foi o Senhor operando ali. Com um propósito muito bem definido. Então, nunca podemos olhar para esse texto e tentar basear a ideia de que falar em línguas estranhas tem o seu fundamento aqui. Não tem. Não há um correspondente sequer nos nossos dias. Eu não conheço uma pessoa que estava no meio, chegou aqui, o cara está falando inglês ali, eu pregando em inglês ou em português, e a pessoa que não sabe nem o português começa a entender o que eu estou falando. Em geral, nós precisamos de tradutores. Vemos isso em muitos eventos e conferências. Até mesmo no meio de igrejas pentecostais. O que está acontecendo? Por que essa pessoa não fala e todo mundo entende? Não deveria precisar de nenhum tipo de tradutor. Para absolutamente nada. Mas precisamos. Essa é a realidade. Ninguém se manifesta assim, deste modo, hoje. Então, essa ideia de dons de línguas, essa ideia de línguas de fogo, como muitos então vão tentar associar, e vão basear isso onde? O batismo com espírito e com fogo. Fogo, línguas de fogo desceram, então eu falo em outras línguas. Não. O texto não está dizendo que eles falavam línguas de fogo nenhum, eram línguas normais. Ou línguas de anjos. É isso que acontece, línguas de anjos. Onde é que está dizendo isso? Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, nada valeria. Ele está dizendo que ele fala a língua dos anjos? Ele está dizendo, por acaso, que existe uma língua de anjo que ele conhecia? Na realidade, é interessante que todas as manifestações que anjos fizeram no meio do povo de Deus, eles falaram na língua do povo. Não na língua diferente. E se eles tinham, quem conhece? Ninguém conhece. Então, eu vou falar línguas como
ainda que eu falasse a língua dos anjos, ele está no exagero de linguagem ali. Somente para enfatizar. Ainda que eu fizesse isso, mas eu não faço. Se não tivesse amor, nada valeria. Essa é a realidade. Então, nós não podemos nos abraçar a estas ideias. E ainda mais no sentido que é usado por nossos irmãos pentecostais. Para falar sobre coisas que, em geral, não são aquilo que a língua naqueles dias foi usada como um propósito primário. Porque qual foi o propósito? De eles falarem em outras línguas naquela ocasião. Eles vão responder quando escutam. O texto nos diz, no verso 11, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. O que é isso? As grandezas de Deus, o que seria isso? E o que se entende, irmãos, é que eles certamente poderiam estar tratando ali sobre o ser de Deus, na sua proclamação, a fim de que todos entendessem, nas suas próprias línguas, sem uma compreensão da língua não há o menor tipo de comunicação. Há, então, de ser na própria língua para que haja comunicação, provavelmente falando sobre as grandes obras de Deus, e, sobretudo, sobre a principal e maior obra de Deus, revelada em Cristo, que vai envolver o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão. Eles proclamavam o próprio Evangelho. A fim, irmãos, de que aqueles que ali estavam reunidos pudessem ouvir, pudessem ser alcançados, pudessem também ser testemunhas deste Evangelho em toda a terra. Então tratava-se de um evento, podemos dizer, para a expansão da Igreja de Cristo, que inicialmente começa em Jerusalém, Samaria e Judeia e até aos confins da terra. Então havia ali uma demonstração de que esta propagação do Evangelho, de que a Igreja de Cristo não está mais limitada a uma única nação ou uma região geográfica específica, e que ela envolve um conteúdo muito claro que os apóstolos, inclusive, só foram chamados para fazer, a serem testemunhas da ressurreição de Cristo. Isso é o que mais importa. Isso é o que deve ser importante para nós. Isso é o que fora proclamado lá. Isto, nós, hoje, que somos chamados, é exatamente isto. A Igreja de Cristo, os apóstolos em particular naquela ocasião, os ministros do Evangelho sendo levantados e capacitados pelo Espírito para seguir em frente e fazendo isso, e a Igreja de Cristo no testemunho acerca destas coisas. E você pode aprender outras línguas, estude, eu preciso. Para poder falar sobre o Evangelho com outros. Treine para que você possa ser claro na comunicação da palavra a outros. Não espere vir um dom extraordinário para que você fale do nada em outra língua. Não vai acontecer. Você deve se esforçar para isso. Para poder, então, comunicar as grandezas de Deus aos homens. Convidando os homens, todos aqueles diante de quem você pode estar, diante de quem você tem a oportunidade de proclamar esta grandeza, a fim de que eles possam abraçar a Cristo, o mesmo Cristo que você abraçou, que foi proclamado para você na língua que você entende. E você então abraçou como seu único e suficiente Salvador. Se o propósito da língua não for esse, para nada vale o falar em línguas. Para nada vale. Isto é o que acontece, irmãos, mas veja que coisa impressionante. O texto vai concluir nos dizendo o seguinte, verso 12, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Vários que estavam ali não estavam conseguindo entender o que isso significa. Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Veja que todo ato de proclamação das grandezas de Deus tem de ter algum tipo de resposta. Nós aqui contemplamos a resposta daqueles que lá estavam. Alguns grandemente admirados com o que estava acontecendo. Naquela ocasião,
naquele evento singular, que não se repete, cessou esse dom de línguas. Mas eles estavam ouvindo, ficaram admirados, não somente com a manifestação de línguas, mas também com o conteúdo desta proclamação. Outros ficavam zombando. É o que acontece ao nosso redor em muitos contextos. E quem é você nesse meio? Você é aquele que se admira e fica atônito, perplexo, admirado? Ou você é aquele que zomba? É assim que é dividido por aí. Enquanto a palavra de Deus é proclamada, muitos vão ficar maravilhados com a pregação e com a grandeza do Evangelho e com a grandeza de Cristo e da sua obra redentora. E muitos vão se render a Cristo. Mas outros vão permanecer zombando desta palavra. Para muitos vai parecer loucura. Não faz o menor sentido. Mas é interessante, irmãos, nós veremos. Pedro vai olhar e vai responder a isso. Embriagado, às 9 horas da manhã, está com conversa. E então ele vai expor tudo isto, com beleza, num sermão registrado por Lucas de Pedro, maravilhoso. Isto nos motiva, irmãos, a prosseguir, fazendo aquilo que fomos chamados para fazer. Na língua que nós possuímos, testemunhar acerca de Cristo. Eu sou chamado a proclamar este Evangelho, com pessoas atônitas e admiradas, com zombaria ou não importa, mas aquilo que os ministros de Cristo são chamados a fazer neste mundo, a fim de que o perdido possa ser achado, aquele que está andando por caminhos tortos possa caminhar nas veredas do Senhor, aqueles que estão nas trevas possam conhecer a luz, aqueles que estão no reino de Satanás possam ser transportados para o reino do Filho do seu amor, para que os homens possam encontrar um bendito Salvador, que é o único que deve ser proclamado, o Senhor Jesus Cristo. Este é o dever da igreja e é isso que nós seguimos em frente fazendo até o dia em que o Senhor vier buscar o seu povo, proclamando as grandezas de Deus. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Te louvamos pela graça que temos de ir entender um pouco mais acerca da tua Escritura. De entender, Senhor, a tua vontade para nossas vidas, de entender os teus atos maravilhosos no passado. Ó Deus, nós te louvamos pelo teu Santo Espírito que em nós habita, pelo teu Santo Espírito que nos capacita para a obra para a qual nós fomos chamados. Louvado seja o Senhor por isto. E pela graça, ó Deus, que temos de ter sido alcançados por esta obra que o teu povo foi capacitado naqueles dias, no primeiro século. Dali o teu evangelho se expandiu e chegou até nós, os gentios. E nós somos chamados por ti para te adorar, nós, os gentios, que foram alcançados pelo Senhor Jesus Cristo, através da proclamação da verdade. Ó Deus, louvado seja o Senhor por tua graça revelada a nós, vis pecadores, mas que foram alcançados por um Deus abundante em misericórdia. Louvado seja o Senhor, nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.